Senhor presidente, senador Isalci Lucas, senhores senadores, senhoras senadoras, de forma inusitada, eu ocupo esta tribuna do Senado, agradecendo Vossa Excelência pelo exercício da presidência nesta sessão, para me dirigir aos senhores senadores, às senhoras senadoras, em especial os senadores do meu partido político, o PSD, toda a sociedade brasileira. O Brasil passa por uma das maiores crises de sua história. A pandemia do coronavírus, que nos aflige há mais de 2 anos, tem impactos severos na saúde, na economia, na educação e na vida das pessoas. O país convive tristemente com desemprego, fome e retrocessos em todas as áreas. Esse quadro tão delicado, fruto da pandemia do coronavírus, foi agravado agora pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve efeitos imediatos na economia mundial, com consequências inevitáveis no nosso já sofrido Brasil. Essa situação não é aceitável em um país com tantas riquezas e possibilidades. É preciso reagir e construir e reconstruir o nosso país, que já de algum tempo vem enfrentando dificuldades das mais diversas. Nesse grave cenário, pandemia, guerra, o papel do Senado Federal é fundamental. Essa reconstrução do Brasil passa pelo fortalecimento das instituições, entre elas o nosso poder legislativo. O trabalho do Senado nunca parou durante a pandemia. Aliás, fomos o primeiro parlamento do mundo a implantar sessões remotas capazes de dar vazão às matérias legislativas. O Senado nunca parou, muito pelo contrário. Projetos essenciais no enfrentamento da crise foram aprovados pelos senadores e pelas senadoras, como a lei das vacinas, que eu tive a satisfação de ser o autor e que permitiu a aquisição de vacinas de diversas indústrias farmacêuticas, mas também o auxílio emergencial, o PRONAMP, um grande programa de apoio às pequenas e microempresas, entre tantos outros projetos. Agora mesmo, nesta sessão, estamos a discutir projetos para reduzir o impacto ao consumidor do aumento do preço dos combustíveis, problema agravado e muito pela guerra na Ucrânia. Há ainda muito a fazer. A pauta do Senado Federal reflete o momento pelo qual o país passa. As comissões e o plenário do Senado trabalham incessantemente na discussão de projetos que propiciarão uma efetiva recuperação da economia, do emprego e da renda dos brasileiros. Essa deve ser a nossa prioridade. Essa deve ser a prioridade de todos os agentes públicos com responsabilidade. Enfrentar a pandemia, permitir que todos os brasileiros e brasileiras tenham uma vida digna, com emprego, remuneração justa, educação e saúde de qualidade para todos, segurança para ir e vir, transporte eficiente e comida no prato. Aliás, a erradicação da fome e da miséria deve ser uma bandeira de todos, independentemente de ideologia. É inaceitável tolerar que pessoas vivam sem teto, nas ruas, em barracas, pedindo dinheiro em semáforos, como vemos cotidianamente nas cidades brasileiras. Ninguém pode dormir em paz enquanto perdurar essa dramática situação. Nós temos o compromisso de combater a desigualdade social com todas as nossas forças e criar oportunidades para todos. E tudo isso, meus colegas senadores e minhas colegas senadoras, passa pela estabilidade do país, da união do país, da pacificação do país, do combate ao radicalismo, aos extremismos, passa pela moderação. Aliás, responsabilidade e viés dessa casa quase bicentenária que há de moderar. Nesse cenário,
eu, senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que há pouco mais de um ano, por força e vontade dos meus colegas senadores e senadoras, me tornei presidente desta casa. Nesse cenário, eu tenho que me dedicar e dedicar toda a minha energia a conduzir o Senado neste ano fundamental para a tão desejada recuperação e reconstrução do nosso país. O cargo que me foi confiado por Vossas Excelências, meus pares, está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral. Meus compromissos como presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. O presidente do Senado precisa agir como um magistrado, conduzindo os trabalhos com serenidade, equilíbrio e isenção, buscando consensos possíveis em nome do melhor para o país, o que é incompatível, na minha concepção, com um embate eleitoral nacional, por mais civilizado que seja o processo. Agradeço profundamente, me sensibilizado, ao convite para ser candidato à presidência da República e a confiança depositada em mim pelo meu partido, o PSD, em especial e principalmente pelo nosso presidente, ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, aqui presente, um dos mais preparados e responsáveis líderes políticos dessa geração nacional. Agradeço também a todos que, por um breve período, acreditaram nesta possibilidade e nesse sonho. Tenho certeza, eu sou jovem, tenho muito trabalho ainda a prestar ao meu estado de Minas Gerais, ao meu país e à vida pública. Estou em meu primeiro mandato como senador e, acima de tudo, sei de minha responsabilidade com o meu país e com os brasileiros. Venho fazendo a minha obrigação com assiduidade, com pontualidade, com uma dedicação extrema, buscando atender a todos os senadores, senadoras, buscando equilibrar, sempre com um diálogo permanente com as instituições e também com a defesa intransigente da democracia, das liberdades e do Estado de Direito. Eu vou lutar e continuarei lutando, dentro e fora do Senado, para que as eleições gerais deste ano tenham como resultado o fortalecimento institucional e democrático do país e que se faça valer a soberania popular através do voto, o voto livre, o voto secreto, o voto que, repito, é a manifestação mais pura da democracia. Qualquer tentativa de retrocesso democrático deverá ser rechaçada com veemência por aquele que ocupa esta cadeira de presidente do Senado e do Congresso Nacional. Por fim, eu tenho certeza que o PSD, em sua dimensão, com seus já 10 anos de história, saberá qual o melhor caminho a seguir, sustentado na defesa das instituições, da democracia, das liberdades e na urgente promoção da recuperação que o Brasil, os brasileiros e as brasileiras tanto necessitam. Minha gratidão ao presidente Gilberto Kassab, uma vez mais, e minha gratidão profunda aos meus colegas senadores e às minhas colegas senadoras, em especial os meus colegas senadores do PSD. Muito obrigado a todos vocês.